Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Marcos Menezes, é um prazer estar com você mais uma vez aqui no nosso canal. Olha só, pessoal, Maravilhas da Terra é algo extraordinário. A gente, como eu já te falei em outros vídeos, a gente é Safira, nessa empresa maravilhosa, estamos correndo aí em busca das próximas qualificações que virão, com certeza, porque a gente está focado, trabalhando com método e ferramentas poderosas que estão nos surpreendendo dia após dia. Todo dia tem cadastro, todo dia tem mentoria com as pessoas que estão na nossa equipe, todo dia a gente está vendo as pessoas vendendo produtos e as pessoas colocando dinheiro no bolso. Olha só, um produto como esse aqui. Olha que embalagem linda. Embalagem, aqui é o nosso carro-chefe, né? O nosso campeão de venda. Uma embalagem muito linda, bonitinha. Vem dizendo tudo aqui sobre o nosso chá, como é que faz, do que são feitos a matéria-prima do nossos chás, nas ervas. Então aqui tudo bacana, tudo legalzinho. Embalagem muito legal, muito chamativa. Eu tenho aqui o USB, né? Você tem ideia, só tem esse aqui e também eu tenho aqui o chá USB, você sabe que é o seca-barriga, né? Sensacional esse chá aqui. Olha, sabe aquele produto que não empanca? Você não tem medo de você fazer uma compra, uma recompra para você tumultuar produto em casa? Pode ter certeza que é esse aqui, viu? Não somente esse, mas todos os produtos da Maravilha da Terra. São produtos que se vendem. Pode ter certeza disso. Você não vai ter problema de estoque em casa, porque quando você receber o seu produto, provavelmente 70%, 80% deles já estejam vendidos antes mesmo deles chegarem na sua casa, beleza? Então esse aqui é o nosso campeão de venda. Outros produtos estão se destacando, mas esse aqui é fora de comentário, certo? Então esse seca-barriga aqui, meu amigo, esse USB aqui é simplesmente sensacional. Mas nós temos outros produtos. Nós temos aqui, posso te mostrar também isso aqui, que é o Control, né? Para quem tem problemas como diabetes, colesterol, essa parte também, esse chá aqui é maravilhoso, controla, ajuda a controlar a diabetes e outras séries de funções. Assim como o USB, ele também tem aqui as instruções das ervas que ele é feito, como tomar, os horários de tomar, tudo bem discriminado aqui no nosso chá, beleza? Então, pessoal, deixa eu te falar uma coisa. Vem também aqui, ó, no kit, quando você compra o seu kit, você quando recebe o seu kit, eu até disse para uma pessoa já hoje à noite que recebeu o seu kit. Quando você recebe o seu kit, você não recebe uma caixa cheia de produto. Na verdade, você está recebendo ali o seu sonho. Você está recebendo ali uma chave que vai abrir as portas para você alcançar aí o extraordinário para a sua vida, para você chegar onde você nunca chegou e onde você almeja chegar e ser bem sucedido, porque com certeza, num trabalho sério, consistente e profissional, você vai chegar muito longe nessa companhia. Olha assim, olha aqui, ó, vou te mostrar aqui como é que fica aqui, ó, essa caixinha aqui, ó. Muito chique, muito bacana. Você coloca aqui o chazinho aqui dentro, né? Você leva aqui, ó, tem uma alçazinha aqui que você pode estar levando na rua, na vizinhança, coloca dentro do carro, coloca ali na maletinha ali, na moto. Você pode estar levando aí os seus produtos aqui bem bonitinho, né? Arrumadinho, vai chegar num lugar aí bem chique, parecendo não, como um executivo de vendas, e como uma executiva de vendas, pode ser ele ou pode ser ela, e com certeza isso também faz toda a diferença. E o material que tem dentro desse kit, né, um material didático, que é o treinamento Freedom, é sensacional, é maravilhoso. Eu disse até hoje mesmo para uma pessoa da nossa equipe que esse material é um curso. É um curso que leva a pessoa do zero ao topo. Para aqueles que já sabem, é uma recordação do que tem que ser feito certo. Porque existem três formas, na verdade, da gente fazer esse negócio. De qualquer jeito, do meu jeito e do jeito certo. E esse material nos ensina a fazer do jeito certo para nos levar ao lugar que a gente deseja. Sair da onde a gente está para chegar onde a gente deseja. Então, é um curso. E quando você compra o circuito de R$ 297, você recebe já R$ 400 em produto, que são 10 chás, e ainda recebe esse manual que é riquíssimo de conteúdo. Você não sabe de nada do multinível, você aprende e se forma com esse material. Pode ter certeza disso, né? Eu não estou com ele aqui agora, porque eu cedi
para uma pessoa, ele está estudando enquanto ele recebe o kit dele. Eu já fui cedendo para ele estar aprendendo, e não só aprendendo, hoje mesmo, no dia que eu estou gravando esse vídeo, tá com 3 dias que ele entrou no negócio, ele já está fazendo uma APN caseira, está fazendo uma caseira lá com 3 pessoas da igreja lá, que ele é pastor, 3 pessoas da igreja, e está aí hoje apresentando o plano, e possivelmente essas pessoas vão estar fazendo parte da nossa equipe. Beleza, pessoal? Quer saber mais sobre essa empresa? Agora é o momento. Me chama no link da descrição, que vai ficar aqui no vídeo, aqui vai ficar um link do meu WhatsApp. Se você quiser saber mais, todo o material, toda a informação que você quiser, a gente vai estar aí pronto para te orientar, e a gente junto fazer aí uma equipe muito forte, e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar no topo, porque lá é que é o nosso lugar, beleza? Fica com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.